Graças e paz, meus irmãos. Bom dia a todos, boa noite. Não sei a hora que você vai ver esse vídeo, mas o importante é que você esteja conosco. Hoje, deixa eu até arrumar aqui que ficou fora. Hoje seria o nosso Provérbios, capítulo de número 11, né? Mas eu vou fazer o 10 e o 11 junto, por quê? Porque é o contraste entre o justo e o perverso. Então, o bom de nós lermos ele junto é que vai dar duas visões entre o perverso, né, o ímpio, né, conforme Provérbios 10, e o justo, né, que é aquele obediente, né, que ele busca fazer a vontade de Deus, a direção de Deus, a ordenança de Deus, no Provérbios 11. Amém? Nós vamos fazer dois hoje, porque eles se conectam, eles se juntam dentro do contraste. Então, o primeiro foi Provérbios, capítulo de número 10. Provérbios de Salomão. O filho sábio alegra seu pai, mas o filho insensato é a tristeza de sua mãe. Os tesouros da impiedade que nada aproveitam, mas a justiça livra da morte. O Senhor não deixa ter fome o justo, mas ressacha e a avidez dos perversos. O que trabalha com mão remissa empobrece, mas a mão dos diligentes vem a enriquecer-se. O que ajunta no verão é filho sábio, mas o que dorme na cega é filho que envergonha. Sobre a cabeça do justo há bênçãos, mas na cabeça dos perversos mora a violência. A memória do justo é abençoada, mas o nome dos perversos cai em podridão. O sábio de coração aceita os mandamentos, mas os insensatos de lábios vêm arruinar-se. Quem anda em integridade anda seguro, mas o que perverte os seus caminhos será conhecido. O que acena com os olhos traz desgosto, e o insensato de lábios vem a arruinar-se. A boca do justo é manancial de vida, mas na boca do perverso mora a violência. O ódio excita contendas, mas o amor cobre todas as transgressões. Nos lábios do prudente se acha sabedoria, mas a vara é para as costas do falto de senso. Os sábios entesouram o conhecimento, mas a boca do nécio é uma ruína iminente. Os bens do rico são a sua cidade forte. A pobreza dos pobres é a sua ruína. A obra do justo conduz à vida e o rendimento do perverso ao pecado. O caminho para a vida é quem guarda o ensino, mas o que abandona a repreensão anda errado. O que retém o ódio é de lábios falsos, e o que difama é insensato. No muito falar não falta transgressões, mas o que modera os lábios é prudente. Prata escolhida a língua do justo, mas o coração do perverso vale muito pouco. Os lábios do justo apacentam muitos, mas, por falta de senso, morrem os tolos. A bênção do Senhor enriquece, e com ela ele não traz desgosto. Para o insensato, praticar a maldade é divertimento, para o homem inteligente, o ser sábio. Aquilo que teme o perverso, isso lhe sobrevém, mas o anelo dos justos, Deus o cumpre. Como passa a tempestade, assim desaparece o perverso, mas o justo tem perpétuo fundamento. Como o vinagre para os dentes, a fumaça para os olhos, assim é o preguiçoso para aqueles que o mandam. O temor do Senhor prolonga os dias da vida, mas os anos dos perversos serão abreviados. A esperança dos justos é alegria, mas a expectação dos perversos perecerá. O caminho do Senhor é fortaleza para os íntegros, mas ruína aos que praticam a iniquidade. O justo jamais será abalado, mas os perversos não habitarão a terra. A boca do justo produz sabedoria, mas a língua da perversidade será desarraigada. Os lábios do justo sabem o que agrada, mas a boca dos perversos somente o mal. Olha só. Então, Provérbios 10, que ele vai fazer uma relação entre tomar atitudes
ou reconhecer atitudes de um justo e de um perverso, né? Então, quando a Bíblia fala de exemplos, ela está direcionando. Jesus fala de dois caminhos. Deuteronômio 28, Deus disse: Olha, hoje vocês têm o direito de escolher a bênção ou a maldição. Dentro da bênção, isso vai acontecer. Dentro da maldição, isso vai acontecer. Jesus disse que dentro dos dois caminhos existe um final, existe um meio, né? Próprio Jesus disse que ele é o único, João 14,6, ele é o único caminho, ele é a única verdade, ele é a única vida. Ninguém vai a Deus senão por ele. O caminho que eu e você, para que, se você diz, eu estou indo para o céu, então você tem que servir a Jesus. Tem que aceitar ele como Senhor e Salvador, tem que se batizar para receber o Espírito Santo, o perdão dos pecados, e aí servir ao Senhor Jesus, né? Da maneira em que a palavra de Deus nos conduz, porque esse é o caminho do justo. A palavra é a Bíblia, não adianta. Mas foi o homem que escreveu, não sei o quê. Irmão, comece a ler a Bíblia, não ande na carona de ninguém. Comece a ler a Bíblia. Você vai começar a estudar a Bíblia. Você vai entender que de Gênesis a Apocalipse, 66 livros reconhecidos que se ligam, se conectam de um ao outro, sem questionamento, sem dúvida, sem nenhuma confusão. Pessoas de N nações, né? De N tempos, épocas da vida, N funções, não nações, funções, né? Um era administrador, o outro era era pescador, o outro era lavrador, o outro era juiz, o outro. Todos tinham uma função, mas quando o Espírito Santo escolheu e o Espírito Santo começou a trabalhar e eles começaram a fazer essa a Bíblia mesmo diz inspiração. Inspiração vem de Deus. Inspiração não vem da barriga do homem, não vem de uma ideia que floresceu na cabeça, não. Inspiração é uma condução com respeito, com santidade, com decência. Então, quando você lê a Bíblia, você começa a conectar a sua mente, porque todos nós temos a graça imerecida de Deus. Nós podemos, se nós abrirmos o nosso coração, o Espírito Santo ele vai adentrar e ele vai nos convencer do juízo, da justiça e do pecado. Amém? Não somos eu e você homens que vamos. Não, nós somos usados pelo Espírito Santo para mostrar para você qual o caminho que você deve andar. Mas quem vai te convencer a você, com certeza, sem confusão, sem medo, sem dúvida, que você tem que seguir é o Espírito Santo quando ele toca em você. Quando você permite ele entrar na tua vida e fazer ali a mudança, aí ele além dele fazer a mudança, ele arruma a casa, né? Ele deixa tudo no seu devido lugar e quando você deixa as coisas no seu devido lugar, flui, funciona, acontece, né? Quando tá tudo bagunçado, quando tá tudo fora do lugar, demora para achar, demora para organizar, é difícil para chegar, é complicado. Então, tem N diferenças entre aquilo que é organizado e aquilo que é desorganizado, tá? Então, aqui Provérbios 10 falou sobre estes exemplos de caminho e de decisões. É uma decisão que você tem que tomar, querido. Tome essa decisão hoje, tá? Aqui tem exemplos do que vai ser o começo e o fim de cada um deles. De cada decisão que eu e você tomamos, o que você quer ser? Aonde você quer chegar? Dependendo das suas atitudes, você vai chegar em algum lugar. Prosperidade é justo. Alegria, justo. Momentos de alegria, perverso. Ruína, perverso. Eu quero ter paz, justo. Eu quero comprar a paz, você não compra, é perverso. Mas eu tenho condição.
Você pode ter todas as condições no mundo, isso aí não te supre. Não supre. Paz, a única paz que eu e você podemos ter, tá? Que é uma estrutura completa, é a paz que o Senhor Jesus nos dá, não a outra. Você pode ter um monte de condição, um monte de luxo, um monte eu faço, eu desfaço. Pode ser, querido, pode fazer, mas a paz que o Senhor Jesus dá, ela é acima do conhecimento natural e ele te supre de todas as coisas. Amém? Glória a Deus. Então, aqui está decisões. Agora, no versículo de número 11, nós vamos entrar para algumas coisas diferentes, mas que também relacionam, né, essa motivação, mas mais agora chamando atenção para aquilo que é o propósito de Deus, que é almas. Olha só, balança enganosa é a abominação para o Senhor, mas o peso justo é o seu prazer. Eu vindo a Em vindo a soberba, sobrevém a desonra, mas com os humildes está a sabedoria. A integridade dos retos os guia, mas os pérfidos, a sua mesma falsidade os destrói. As riquezas de nada aproveitam no dia da ira, mas a justiça livra da morte. Lembra que eu disse? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus, ele é a nossa justiça e é o que nos livra da morte. Provérbios 11:5. A justiça do íntegro endireita o seu caminho, mas pela sua impiedade cai o perverso. 6. A justiça dos retos os livra, mas a sua maldade os pérfidos serão apanhados. Morrendo o homem perverso, morre a sua esperança, e a expectação da iniquidade se desvanece. Acabou. Eu tenho tudo, eu posso tudo. Eu não preciso de nada. Você morreu, acabou. Acabou para você. Olha só. O justo é libertado da angústia e o perverso a recebe em seu lugar. O ímpio com a boca destrói o próximo, mas os justos são libertados pelo conhecimento. Acabei de falar. Você conhece Jesus, você é libertado de cativeiros, você é libertado de opressões, você é libertado de coisas que nos prendem. A paz entra dentro de nós, porque o Espírito Santo vai nos ensinar isso. Olha só. No bem-estar dos justos exulta a cidade, e perecendo os perversos há júbilo. Pela bênção que os retos suscitam, a cidade se exalta, mas pela boca dos perversos é derribada. O que despreza o próximo é falto de senso, mas o homem prudente, esse se cala. O mexeriqueiro descobre o segredo, mas o fiel de espírito o encobre. Não havendo sábia direção, cai o povo nas multidões de conselheiros à segurança. Não havendo sábia direção, cai o povo. Quando não há sábia direção, administração, tudo cai. Olha só. Mas na multidão de conselheiros há segurança. Quem fica por fiador de outrem sofrerá males, mas o que foge de o ser estará seguro. A mulher graciosa alcança a honra, como os poderosos adquirem riqueza. O homem bondoso faz bem a si mesmo, mas o cruel a si mesmo se fere. O perverso recebe um salário ilusório, mas o que semeia justiça terá a recompensa verdadeira. Tão certo como a justiça conduz a vida, assim o que segue o mal, para sua morte o faz. Abomináveis para o Senhor são os perversos de coração, mas os que andam em integridade não são o seu prazer. O mal é evidente, não ficará sem castigo, mas a geração dos justos é livre, como joia de ouro em focinho de porco. Assim é a mulher formosa que não tem descrição. O desejo dos justos tende somente para o bem, mas a expectação dos perversos redunda em ira. A quem dá liberalmente, ainda que se lhe acrescente mais e mais ao que retém, mais do que é justo, ser-lhe-á em pura perda. Quanto mais eu tenho, mais eu vou poder ter. Quanto mais eu consigo, mais eu vou querer ter.
Bíblia está dizendo aqui, é pura perda. A alma generosa prosperará, e quem dá a beber será descendentado. Matará sua sede, né? Ao que retém o trigo, o povo amaldiçoa, mas bênção haverá sobre a cabeça do seu vendedor. Quem procura o bem alcançará favor, mas ao que corre atrás do mal, este lhe sobrevirá. Quem confia nas suas riquezas cairá, mas o justo reverdecerão como a folhagem. O que perdura a sua casa herda o vento, e o insensato é servo do sábio de coração. O fruto do justo é árvore de vida, e o que ganha almas é sábio. Se o justo é punido na terra, quanto mais o perverso e o pecador. Aleluia! Então, aqui nós vemos algumas decisões depois de você encontrando a Cristo, né, se colocando. Ele vai falar aqui muito sobre essa finalização, principalmente o versículo de número 30, né? O justo, o fruto do justo é árvore de vida, e o que ganha almas é sábio. Então, ganhar almas, querido, é uma das coisas mais abençoadas que nós podemos fazer. E isso Deus nos deixou para nós. Amém? Glória a Deus, querido. Então, você tem uma decisão. O que eu estou fazendo aqui é decidir obedecer a Deus e praticar aquilo que Ele me mandou. Pregar a palavra, alcançar vidas e derramar bênçãos. O fruto que sai das nossas bocas é verdadeiramente a semente da palavra do Senhor, que vai derramando sobre nós bênçãos tals que a gente nem sabe e nem imagina o quão bom é quando você recebe a palavra, quando você aceita o Senhor Jesus como seu único e eterno Salvador, como isso preenche a nossa vida. Até as coisas tentam tirar a gente da paz, tentam fazer a gente voltar para trás. E eu me lembro de uma citação que o próprio Jesus ele fala. Ele diz assim: ah, Deus não se alegra, ou Deus não concorda, né, com aquela pessoa que coloca a mão no arado e ele olha para trás. O que que é isso? Quando nós aqui na nossa região, a gente lavra a terra, tem o lavrador, né? Então ele bota ali o arado, né? Ligado em uma junta de boi ou um boi. Então quando ele está arando, ele está segurando ali, ele deixa aquilo reto, né? E se ele olha para trás, né? Ele começa a olhar para trás para ver se o caminho está certo. Mas aí por ele olhar para trás, muitas vezes ele puxa para a direita, para a esquerda, então o caminho vai ficar assim. Já pensou você plantar uma lavoura onde você vai plantar milhos, feijão e coisa e tal, aí você começa assim, né, aquela plantação, até para depois você colher, você adubar, você trabalhar, você limpar, você passar ali com uma roçadeira, um equipamento para tirar aquilo, vai ser complicado. Então a Bíblia diz que quando nós começamos o Evangelho, a gente não tem que olhar para trás. Nosso passado passou. Aquilo que aconteceu, aconteceu. A gente tem que olhar para frente, aonde está o nosso Senhor. E muita gente que, além de olhar para trás, ainda larga a mão do arado. Imagina, aquele arado vai ficar todo sem controle. Então é uma vida que você vai estar caminhando sem saber para onde vai, nem saber como fica, nem saber como se posicionar. Aí fica uma bagunça, fica uma coisa tribulada. Tudo porque não largou a mão do arado da direção de Deus, né? Deus colocou aquele guia para você e você deveria ter continuado, mas você quis olhar para trás, quis largar a mão do arado. Aí fica complicado o negócio. E a culpa não é de Deus, querida. A culpa foi que você não ouviu direito o que Deus falou. Não largue a mão do arado. Permaneça. Ah, mas tem pedra, tem morro, tem isso, tem aquilo. Ah, tá pesado, tá difícil, tá engatando. Não, fica firme. Fica firme, porque esse plantio que você está fazendo vai ter muito fruto, vai ter muita bênção, vai ter muito recurso, mas continua pleiteando, plantando e obedecendo, Senhor, que é aí que você vence. Amém? Vamos orar?
Glória a Deus. Querido Deus e amado Pai, em nome do Senhor Jesus. Nesse momento, Senhor, nós oramos ao Senhor, Pai, bendizendo a Ti, a Tua palavra, Senhor, que nos indica, Senhor, e nos mostra, Senhor, que nós devemos, Pai, estar escolhendo, estar obedecendo, estar buscando. E o Senhor, meu Pai, é a nossa verdadeira alegria. Nós queremos agora, nesse momento, te agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. O Senhor é bom e maravilhoso. A Ti, Senhor, nós rendemos graça, Pai. Em Ti nós buscamos, Pai, a Tua presença, Teu favor. Por isso, vem sobre nós, Pai. Vem sobre as nossas vidas. Vem abençoar. E trazendo, Senhor, o Teu favor e derramando, Senhor, milagres porque nós precisamos. Sim, Senhor, nós queremos te agradecer, Senhor, por tudo, te bendizer, glorificar o teu nome, Senhor, porque tu és santo, forte, poderoso, maravilhoso. Tira de nós toda obra do mal. Tira de nós, Pai, tudo aquilo que tenta roubar, matar e destruir a nossa vida. Ô Espírito Santo, tu és tão bom conosco. Tu és tão maravilhoso conosco. Por isso não permita que nenhum atrapalhe, Senhor, nenhuma confusão, nenhuma obra, Senhor, esteja contra nós nesse momento. Mas ajuda-nos, fortalece-nos, cria em nós a verdade da tua vontade. Em nome de Jesus, Pai. Assim te agradecemos e te glorificamos porque o Senhor tem sido bom conosco. Obrigado pela tua palavra, obrigado pela tua direção, obrigado pelo teu favor. Aleluia! Amém? Então, todos os dias aqui, com o livro de Provérbios, estudando e lendo, vem com a gente, querido, para que nós venhamos até o conhecimento. Igreja Batista Getsemane Farroupilha, todas as quartas-feiras, 19h30, todos os domingos, às 18 horas. Vem estar conosco, Rua 11 de Dezembro, 224, no centro da cidade. Igreja Batista Getsemane Bento Gonçalves, todas as quintas-feiras, 19h30, todos os sábados, às 19 horas, na Rua Aristides Bertol, número 97, no bairro Fenavim. Esteja conosco, se inscreva aí no canal do YouTube, Igreja Batista Getsemane Farroupilha. Você tem aí o QR Code que você pode apontar agora. Você pode se inscrever lá. Faça isso agora, nesse momento. Se inscreva, deixe o sininho ligado e vamos plantar a obra do Senhor, tanto no YouTube da Jet Farroupilha, quanto da Jet Bento, Igreja Batista Getsemane Bento Gonçalves. Esteja aí se inscrevendo e seja abençoado pelo conhecimento que o Senhor tem nos dado. Que Deus te abençoe, querido. Um grande abraço a todos. Aqui é o Pastor Marcos. Eu agradeço pelo teu tempo e que você receba essa bênção de Deus em nome de Jesus. Amém? Fica na paz. Um grande abraço.